Olá, galerinha! Eu sou a professora Gigi e eu estou aqui hoje para ensinar matemática na prática. Isso mesmo, e a prática de hoje é a multiplicação entre frações. Então, bora lá para a gente ver na prática como multiplicar frações. Para começar a multiplicação das frações, é muito importante que você verifique primeiro se você realmente tem duas frações. Então, aqui, se nós observarmos o primeiro caso, nós vamos ver que a gente tem uma fração, que é 3 meios, e 5, que é um número inteiro. O que eu preciso fazer? Transformar este número inteiro em um número fracionário. Então, eu vou colocar o 1 aqui embaixo. Por que eu coloco o 1? Porque o 1 é o elemento neutro da divisão e da multiplicação. Então, 5 dividido por 1 é o próprio 5, e a gente sabe que toda fração é uma divisão. Então, não vai alterar nada o valor do meu número se eu colocar desta forma. Só que como eu preciso ter duas frações para realizar a multiplicação, então é mais conveniente que esteja desta forma e a gente deixa assim para facilitar o cálculo. Então, olha só, agora que está feito isso, a única regra para a multiplicação é multiplicar numerador, que são os números que ficam em cima, e o denominador, que são os números que ficam embaixo. Então, numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Neste caso aqui, então, vai ser 3 vezes 5, que vai dar 15. E embaixo, 2 vezes 1, que vai dar 2. Como 15 e 2 não possui um divisor comum, eu mantenho do jeito que está, porque a fração já está simplificada, ela já está na forma irredutível, tá bom? Então, bora lá para a segunda fração. O mesmo caso, nestas duas frações aqui, ou melhor, nesta primeira fração, eu estou multiplicando um número inteiro. Então, eu preciso colocar o 1 aqui embaixo para transformar em duas frações e poder realizar a multiplicação entre as frações. Então, eu vou multiplicar numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então, 1 vezes 4, 4. E 9 vezes 1, 9. 4 e 9 também não possuem um divisor comum. Não tem como você dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor. Então, a fração já está na forma irredutível. Eu mantenho do jeito que está. Agora, vamos ver o terceiro caso. No terceiro caso, eu tenho duas frações, né? Que é 2/6 vezes 3/5. Então, eu vou multiplicar da mesma forma. Viram que é molezinha, né? Realizar a multiplicação entre frações. É só multiplicar tudo em cima e tudo embaixo. Então, aqui, ó, 2 vezes 3 vai dar 6. E aqui, 6 vezes 5 vai dar 30. Agora, eu tenho um número que possui um divisor comum. Tanto 6 quanto 30 são divisíveis por 6. Poderia ir dividindo por 2 até encontrar o valor, 3, enfim, por números menores? Poderia, mas se eu já sei qual é o valor que divide em cima e embaixo, já coloca direto porque facilita o cálculo e diminui também as contas que você precisa fazer. Então, aqui, 6 dividido por 6 vai dar 1. E aqui, 30 dividido por 6, 5. Ou seja, o resultado dessa multiplicação entre frações é 1/5. E 1/5 já está na forma irredutível, não precisa mais mexer em nada, já é o resultado final. Neste segundo caso aqui, eu vou ter 3/7 vezes 2/9. Então, eu coloco aqui um sinal de vezes e vou fazer a multiplicação do numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então, 3 vezes 2, 6. E aqui, 7 vezes 9, 63. Dá para fazer a redução? Por 2 não, porque a gente sabe que 63 ele é ímpar e não é divisível por 2, né? Então tem que lembrar um pouquinho aí a regra de divisibilidade. Mas tem como eu dividir por 3. Aí vocês vão falar assim, mas professora Gigi, como é que você sabe, só olhando o valor, que é possível dividir por 3? Porque na regra de divisibilidade, o número que dá aqui 6, a gente sabe que está na tabuada do 3, então é divisível. E o 63, que é um número mais alto, eu só preciso somar os algarismos e ver se o resultado desta soma do valor absoluto, que é o valor de cada número, de cada algarismo que está preenchendo o número 63, vai dar um número divisível por 3.
Exemplo, 6 mais 3 vai dar 9. E 9 está na tabuada do 3, porque 3 vezes 3 dá 9. Ou seja, então, este número aqui é divisível por 3. Então, eu posso simplificar dividindo por 3. Eu vou dividir por 3 em cima e embaixo. Então, 6 dividido por 3 vai dar 2. E aqui, 63 dividido por 3 vai dar 21. Tá feita a conta. Ou seja, esta fração deu 2/21. Então, bora lá para as outras frações para nós continuarmos aqui a nossa multiplicação entre frações. Neste caso aqui, eu tenho 3 frações. É possível multiplicar 3 frações? Lógico que é. Então, é a mesma coisa, a mesma forma. Multiplica tudo no numerador e tudo no denominador. Ah, professora Gigi, se tivesse 4, 5, 6 frações e assim infinitamente, vai multiplicando. Multiplica tudo em cima e tudo embaixo, da mesma forma. Então, neste caso aqui, eu vou fazer 2 vezes 1, que vai dar 2. 2 vezes 4, que vai dar 8. E agora, embaixo, é a mesma coisa, ó. 3 vezes 3 vai dar 9. Aqui, ó, 9 vezes 1 vai dar o próprio 9. 8 nonos. Tem como simplificar? Não. Então, mantém desta forma. E neste caso aqui? Neste caso, nós podemos usar uma regra de simplificação, que é a regra do cancelamento. Então, como é que funciona a regra do cancelamento? Ao invés de nós deixarmos para simplificar no final da fração, nós podemos simplificar antes. E aí isso facilita o cálculo, porque eu vou fazer o cálculo com números menores. Então, é muito mais fácil multiplicar números menores. Então, se você conseguir fazer a regra do cancelamento, ajuda bastante quando você tem números altos nas frações, né, nos numeradores e nos denominadores, e ajuda bastante também porque você vai trabalhar com números menores e quando terminar a fração, você já está com ela simplificada. Então, como que eu posso cancelar, fazer esta regra do cancelamento? Eu posso fazer esta regra do cancelamento sempre na diagonal, sempre como se fosse fazendo x, ó, como se eu estivesse fazendo x. Por exemplo, para isso você precisa dividir pelo mesmo número na diagonal em x, né? E em cima e embaixo. Então, por exemplo, aqui, ó, o 2, tá vendo? Dá para os dois, né? Claro, os dois são os mesmos valores, dividir por 2, ó. Então, eu faço aqui a divisão por 2, ó. Divido por 2. Quando eu divido por 2, ele passa a ser 1. Então, eu cancelei o valor que tinha e coloquei um valor menor. Por isso que é chamado de regra do cancelamento. Aí aqui, ó, tá na diagonal também, mas tem uma fração no meio. Pode fazer assim também? Pode. Então, olha lá. Dá os dois valores para dividir por 3, ó. Divide por 3 aqui, divide por 3 aqui. 3 dividido por 3, eu vou ter 1. E aqui, 6 dividido por 3, eu vou ter 2. Aí vocês vão falar assim, ai, professora Gigi, ficou meio embaralhadinho. Eu posso arrumar isso? Pode arrumar. Então, olha só, vamos lá. Agora a gente vai copiar só o que ficou de preto, que foram os valores que sobrou, e o que foi de azul, que a gente não mexeu, tá? Então, aqui, ó, aonde era 2, ficou 1. Aonde era 6, ficou 2, tá? Agora aqui, a outra fração. Aonde era 1, permaneceu 1, não mudou. Onde era 2, virou 1, aqui. E aqui, onde era 3, olha, dividiu por 3, ficou 1. E aqui o 4 também não alterou. Ou seja, agora que eu já estou com as minhas frações organizadas e simplificadas, é só multiplicar. E vocês perceberam que os valores ficaram bem menores. Então, a minha multiplicação vai ser muito mais fácil. E já vai dar o valor simplificado na resposta, ó. Vou multiplicar aqui, tudo em cima. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar o próprio 1. E aqui, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. Então, esta fração, esta multiplicação entre essas 3 frações vai dar 1/8. Difícil? Vamos ver se a gente conseguiu aprender. Eu acho que não. Eu acho que todo mundo aqui
que acompanha o canal é fera na matemática e está conseguindo fazer e entender. Vamos lá. Ó, vou utilizar a regra do cancelamento novamente, ó. Aqui por 7, ó, vejam que eram números maiores. Ficaria mais difícil eu fazer a multiplicação. Então, aqui dá para dividir por 7, e aí eu tenho que dividir por 7 na diagonal também, ó. Aqui por 3, divido por 3, e aqui vou dividir por 3. Então, vamos ver como é que vai ficar cada fração. 7 dividido por 7 vai dar 1. Aqui, 21 dividido por 7 vai dar 3. Agora, eu copio as frações todas bonitinhas para efetuar a multiplicação. Então, vamos lá. Ah, aqui ficou faltando esse, ó. 3 dividido por 3 vai dar 1. E 3 dividido por 3 vai dar 1. Pronto. Facilitou mais ainda. Então, bora lá. Aqui vai ser 1, ó. Copiei o que ficou de preto e o que sobrou de azul, sem cortar. Aqui ficou 1 também, vezes, aonde era 3, virou 1. Aqui, aonde era 21, depois de dividir por 7, virou 3. E esse aqui eu não mexi, né? Então, esse aqui permanece da mesma forma. O que eu faço agora? Mesma coisa. Ah, esqueci de colocar aqui. Vou colocar para ficar bonitinho, igualzinho em todas elas, tá bom? Então, multipliquei ali também. Então, o que eu vou fazer? Multiplicar aqui, ó, cada uma delas, tá? Então, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1, 1. E aqui, mesma coisa. 1 vezes 3, 3. Aqui, 3 vezes 2, 6. Ou seja, esta fração deu 1/6, tá? Então, o resultado da multiplicação dessas 3 frações foi 1/6. Agora vamos ver o último caso, que eu tenho certeza que quem está aí acompanhando a aula, está fazendo tudo direitinho, já está conseguindo, já está até pensando no resultado. Então vamos lá, vamos ver se dá para fazer a regra do cancelamento. Olha, só aqui eu já estou percebendo que 9 e 3 são divisíveis por 3, ó. Então venho aqui, divido por 3, venho aqui, divido por 3. Esse número aqui, 3 dividido por 3, vai dar 1. 9 dividido por 3 vai dar 3. Aqui, 8 dividido por 4 também dá, ó, dá para ser por 4. Então, divide aqui por 4, divide aqui por 4, tá? Dividir 8 por 4, 8 dividido por 4, 2. 4 dividido por 4, 1. E aqui, não mexi, permanece do jeito que tá. Então, bora lá para copiar tudo, hein, galera? Então, vamos lá. Então, aqui vai ficar 1/7, porque eu não mexi nesta fração, ó, copiei apenas. Depois, 1/8. Então, aqui vezes... Oh, perdão, não é 1/8. Aqui, ó, é 2, ó, ficou 2. Então, 2. E aqui sobrou 1. E aqui, olha, preto, 3. E aqui, 1. Agora, é só multiplicar tudo, né? Então, vamos lá. 2 vezes 3, 6. E aqui, 7 vezes 1. Vou pôr tudo bonitinho. Calma. Vamos lá, professora Gigi, querendo fazer rápido? Não, devagarinho e bonitinho. Então, vamos lá. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. Coloquei lá o 6. O que eu vou fazer agora? Multiplicar embaixo, olha lá. Então, aqui, 7 vezes 1, 7. 7 vezes 1, o próprio 7. Então, a resposta desta multiplicação entre essas 3 frações, né, 1/7 vezes 8/3 vezes 9/4, é a mesma coisa que 6/7, tá? Então, a regra do cancelamento a gente utiliza quando a gente tem números maiores de frações, que fica mais difícil, né, você simplificar no final. Mas também daria certinho se você simplificasse no final, como nesses primeiros casos também, tá bom? Então, você pode usar aí as duas formas. Ou simplifica no final, ou utiliza a regra do cancelamento, que é simplificando nas diagonais, em X, tá bom? E se você está querendo saber mais sobre frações, só que desta vez divisão entre frações, clique aqui no cantinho do vídeo e assiste essa super aula
completa sobre divisões com frações. E é isso, não esquece de deixar aquele super like. Beijos, até a próxima. Tchau, tchau!